né, agradecer a presença de vocês. E, bom, esse é o nosso segundo encontro, né? E eu queria, dando uma olhada na programação, o que está previsto para hoje, dia 14 ali, é a gente discutir o livro, que é esse aqui, do papiro ao hipertexto, né? Então, para a gente fazer uma discussão, é ensaio sobre as mutações do texto e da leitura. Então, a ideia é a gente discutir as ideias do autor, né, e trabalhar depois a partir da perspectiva da análise do discurso, isso que está posto aqui. Eu não mandei para vocês o livro, eu tenho ele em francês, né, e acabei não mandando o livro em francês, mas eu vou disponibilizar depois no fórum, tá? Pra gente, enfim, para quem lê em francês, poder dar uma olhada. E a Fernanda descobriu que ele existe em espanhol, só que é importado, né? Então teria que mandar buscar, enfim, pode demorar um pouco, mas ele tem uma tradução em espanhol e existe uma tradução em inglês, para o inglês também. Eu acho que essa em inglês também a gente consegue encontrar na internet, o livro na íntegra. Tenho quase certeza que é possível encontrar. De qualquer forma, a gente vai discutir hoje, né? E aí, se vocês gostarem, se acharem interessante para o trabalho que vocês desenvolvem, acho que vale a pena mandar buscar, seja em espanhol ou se vocês encontrarem em inglês. Vou ver se eu não tenho também nos meus arquivos a versão dele em inglês. Aí eu posso disponibilizar também no grupo, no fórum, para quem lê. Tá? Então, assim, eu no primeiro momento eu tinha pensado a gente fazer uma discussão sobre o livro Império Cibernético, que era uma atividade proposta para a gente fazer no fórum, né, e fazer uma discussão online do livro, né. Então, assim, algumas pessoas postaram, né, a Jordana postou, a Fernanda postou. Você acha que não entrou também, não? Eu acho que, na verdade, que como eu não fiz a inscrição com a Zélia, então vai lá, aparece, coloca o nome. Eu acho que, em função disso, eu não tenho acesso. Eu acho que ela esqueceu de mim. Não sei se é ela que faz isso, se é uma lista, porque eu não sei, eu não entrei no talvez então tenha. Como é seu nome? Denise. Você recebeu o e-mail? Não recebi nada. Não recebeu? Não recebi nada. Pois eu achei que ela, no caso, esqueceu de passar, assim, sim, porque como eu não fiz antes. Sim. Tá. Não, tudo bem. Depois eu pego o teu e-mail. Eu não recebi, aí eu me lembrei quando passou, né? Porque correria e coisa. Eu disse, mas aquele foi. Eu acho que eu me perdi realmente. Sim. Tá. Não, tranquilo. Eu vou. Depois eu incluo o teu nome. Eu perguntei ontem de noite pra eu, né? Sim. Porque eu tava perdida, não me conta. Se era aqui, se não era aqui. Não, mas vamos fazer isso. Depois eu pego o teu e-mail direitinho. E aí eu te mando o link. Aí você entra lá e faz a leitura, né? Do livro. Eu consegui digitalizar ele quase que inteiro. Eu acho que faltou um capítulo, introdução, então eu vou terminar de digitalizar. Vou escanear a introdução, todo ele inteiro, vou montar ele num arquivo único e vou disponibilizar lá, para quem não conseguiu comprar, enfim. Porque eu fui escaneando os capítulos e fui mandando para as pessoas que não tinham, né? Mas na verdade não é esse aqui, é o outro. Mas eu vou digitalizar ele todo. Para quem não tem, então eu vou disponibilizar lá no fórum. Tá? Então, a minha ideia, então, não vamos entrar no Império Cibernético, eu vou esperar todo mundo fazer as postagens, tá? É legal que quem já fez, né, a Fernanda fez isso, a Jordana também, né, entre no dos colegas, comente, né, quem lê um capítulo vai lá e comenta o capítulo do outro, né, pra gente procurar criar, de fato, uma discussão, um fórum de discussão mesmo, tá? E eu vou entrar também, vou comentar as postagens, né, os textos de cada um, e vou deixar isso para a gente discutir no online, tá bom? E aí hoje a gente entra no Papiros ao Hipertexto. Porque na semana que vem não, na próxima aula, que seria 21 de outubro, que é online, a atividade vai ser a partir do que a gente discute hoje. Né? Então, vocês não têm aí, mas a atividade é a proposta de análise de textos digitais
para vocês tentarem responder a pergunta: quais os modos de leitura e escrita que a gente pode perceber nos textos digitais, que é justamente o que a gente vai discutir hoje. Então a gente vai desmiuçar bem essa questão para vocês conseguirem fazer a atividade do dia 21. No mesmo esquema, postar no fórum, né, o que vocês conseguirem produzir para a gente discutir. Tá bom? Então vamos lá, eu vou começar com um vídeo, tá? A gente vai assistir um pequeno vídeo, tem 7 minutos. Não sei se algumas pessoas já viram, está na internet, está inclusive no meu Facebook, está lá disponível para quem quiser ver, que eu acho que ilustra bem o que a gente vai discutir na aula hoje. Então, como está funcionando aqui? O som está... Fernanda Galho está online. Tá. Eu enviei uma mensagem, mas não foi. Aqui tem que atualizar a página. Fechar. Beleza. Eu vou acostumar. Today you are reacting to this. What is this? What is that? A computer? Oh, it's an old computer. That's cool. I like pressing buttons. It's huge. It's very huge. If you don't have a desk, where do you put this? It feels very sturdy. Question time! So it's an old computer from the late 1970s or early 80s. What do you think of it just from looking at it? Kind of like those big televisions that are like very boxy. Go ahead, turn it on. Nothing's happening. So you turn the monitor on. Where else might an on switch be? Hello? How do I do this? It's in the back. Oh, I see where it is. Why does it have to make so much noise? And there's nothing on the screen. Doesn't look anything like what we have now. Apps, games, websites, everything. But this thing right here has nothing. Go ahead and try to do something on the computer. Nothing's happening. How do I do this? You can't do anything or even type until you hit a reset button that's on the computer. Reset! It's very tedious. It's like pre-flight checks, kind of. That is too many steps. How do you do anything? Maybe press shift. Okay, that can do anything. Where's the mouse? Where's the mouse? Everything is just done with the keyboard. What? Okay, now. Okay. I can write my name. It doesn't matter. Are there any programs on it? You have to type into the keyboard so you get it to do anything. So it's like typing games in return. Error! This computer is an error. How do you go on the internet? You, What? Pretty sure Timothy Berners-Lee didn't create it yet. There was no internet back then. What? How do you look up homework? Okay, go to the library. Who wants to do that? So computers back then could only do limited things. For example, you can do math, type documents, and code, but that's about it. Are you serious? That's mind-blowing. that is the peak of technology. Now it seems kind of worthless. Well, it's kind of good because it was kind of the first technology, but computers today are kind of better. Let's do some math. Go ahead and type in a math problem. 2 plus 2. I don't see anything. When you just type numbers out, the computer doesn't know what you want it to do. It just sees the numbers. You need to give it a command to let it know, hey, I'm about to give you numbers. Answer the math
problem? That doesn't make any sense. You have to give some sort of command and then type in what you want it to do? This would be the hardest thing in the world. So what you need to do is you have to type the word print first. Oh. Math has nothing to do with print. I don't get how you have to put print. Nothing prints out, though. Huh? Oh, wait. Print. Oh! It's it! I feel so proud of myself! Finally! Take 1,000 years! I don't get it. And I also don't get the 1970s. Person that was using this a long time ago must have a lot of codes right next to them. I don't want to do this anymore. So besides the computer, there is something else next to it. These things. Do you have any idea what those things are? Oh, it's a Facebook pencil? Power source? External disk drives. They're actually used for this. Hey, a CD. It's a CD case. A floppy disk. Oh, floppy disk. It was like a flash drive. They actually call that a floppy disk. Oh yeah, it's floppy. That big computer has no hard drive on it. That's horrible. Then why is it so big? So floppy disks were used to store data. Floppy disks could also come with programs on them. So the one you're holding has a version of DOS. Dots? You know what DOS is? No. No. No? I think it could be somebody's last name. Do you want to play a game on the computer? Yeah. Yes! Could you grab the floppy disk, please? Go ahead, put it in. How do I put this in? Oh, is the lid shut? Right, turn around. No, other way. No, turn around. It doesn't like suck it in? Shut it. This isn't working. Try something? Print. Try it. Disk. Return. It said 0. I don't like this computer. Really don't. If the computer was already on and you put in the disk, you gotta turn the computer off and turn it back on. Oh my god! You guys go crazy. Yes! It worked! Okay, let me help you. Yes! It works at least. I think the game broke. Messed up. Do I have to pay for it? Too much pixelation. Game over! It's green, which makes it look ugly. At least it's better than Flappy Bird. So every computer, even today, has something called a processor inside of it. And depending on how good your processor is how powerful the machine is. You would need at least 850 of those computers to equal the single power of this one small phone. But how can they do that? Technology is awesome. Look at how humanity has used their intellect. Pretty awesome. So finally, would you want one of these today? Sorta. It's pretty cool. No, it can do really nothing. I have better things, so why would I want this? 3 decades ago, I would love to have this, but now this is just a footstool. No. You wouldn't do that? No, the games are boring, the stuff is boring, and the whole thing is boring. Thanks for watching this technological episode of Kids React. Leave a comment of which technology we should react to next. B-Y-E. Return. Error? What? Sim, Vancelli, Fernanda Galli e Jane de Sorocaba dizem bom dia. Peraí, desculpa. Elas dizem bom dia para você. E a Renata continua sem som na imagem. Ela não recebeu. Já mandei lá. Então, veja lá, por favor. Só dá um oi para as meninas aí. Tá, então é Danchiele, Fernanda Galli, Jane de Sorocaba e Jane de Sorocaba. E a Renata de Portugal. E a Renata em Portugal, que estão online. Então, bom dia. Sejam bem-vindas aqui. A gente assistiu um vídeo. Elas conseguiram acompanhar o vídeo? Algumas. Tá, então tá. Então vamos lá. Só que agora eu não sei como que eu minimizo aqui o vídeo. Porque eu... Olha, pode fechar. Uhum. Deixa eu só testar. Não, a
gente. O que vocês acharam? Achei fantástico. Certo. Uma coisa que nunca tinha me passado pela cabeça de ver essa relação das pessoas que não conviveram com a tecnologia, experimentarem essa tecnologia. Eu achei fantástico, assim. Já tive a oportunidade com meu filho mais velho, de 11 anos, quando ele era um pouco menor, dele estar diante de uma máquina de escrever. E ele achou o máximo a máquina de escrever. E agora vendo a questão do computador, que aí tu necessita realmente, né, comparativamente ao que se tem hoje, necessita de uma grande evolução para tu chegar ao menos perto do que tem hoje. Eu vejo que realmente é um espanto para quem não conheceu ver que era tão defasado, né, perto do que se tem hoje, era tão demorado. Achei fantástico. E se usava muito mais os códigos mesmo, né? Hoje em dia tudo já está, também os atalhos e tal. A lista você precisava já, acho que era muito mais próximo já da própria programação mesmo. É muito interessante ver a reação deles, né? De não saber o que fazer. E também ver como que é o que vai interessar para a nossa discussão hoje, é de perceber como que a própria questão da leitura, se a gente for, né, pensar a questão da leitura no computador, como é que, no caso das crianças, hoje elas abrem qualquer página na internet com muita facilidade e elas leem tudo que está lá. Né? Leem, exploram, enfim, fazem coisas que a gente mesmo não consegue fazer. E aqui, para elas, a possibilidade de leitura praticamente não vai aparecer. O que as pessoas faziam com isso? Né? E ele diz em algum momento, elas escreviam, né? Faziam leitura, ele não fala a palavra leitura, mas elas faziam essas coisas no computador. Né? E para a criança não ver ali essa possibilidade. Então é interessante como que isso, né, o meio, a mídia, ela faz diferença para isso que é a questão da leitura, né, ou a possibilidade de ler. Né, como é que isso vai mudando, né, no papel, como que muda no computador dos anos 70, e como que isso muda num tablet ou num computador, né, de hoje, vamos dizer assim. Então eu achei que dava uma boa introdução, né, uma ilustração interessante do que a gente vai discutir hoje. E muito a partir, né, dessa questão que está aí, que eu coloquei, que é como se dá a constituição discursiva da tecnologia. Né? Então, a gente vai discutir muito, né, essa questão da mudança do meio, né, e como é que a partir disso essa construção discursiva vai se dando. Como é que isso vai acontecendo? Porque essa construção implica justamente várias coisas, né, que é a produção, a construção de diferentes suportes, né? Então, como é que você vai construindo, né, dependendo da sociedade, diferentes suportes. Então, se a gente for pensar na sociedade oral, você tinha vários recursos, né, como, por exemplo, a métrica, a rima, vários recursos que iam dando elementos para o ouvinte, no caso, né, o ouvinte leitor, compreender aquilo que estava sendo dito. Né? Então, não era você simplesmente dizer algo de qualquer maneira. Você tinha uma forma específica de dizer. Né? Assim como hoje a gente tem uma forma específica de escrever no computador e fora do computador. Né? Então é interessante como isso, né, a gente vai ver alguns exemplos, mas como é que isso vai determinando o modo de leitura. E como que a partir dessa determinação do modo de leitura, a própria tecnologia vai se constituindo discursivamente. Né, ao mesmo tempo. Então, isso não se dá de modo separado. A tecnologia vai se constituindo discursivamente na medida em que esses meios, né, esses suportes vão se constituindo na relação com a leitura.
Então, essa é uma questão, né? Essa é uma questão que vai nortear todo o meu trabalho, como é que essa tecnologia vai se constituindo. E esse livro que a gente vai discutir hoje, ele foi muito importante, me ajudou muito, né, a pensar toda essa constituição ou construção discursiva da tecnologia, né? E o que eu vou fazer hoje, então, é apresentar e discutir com vocês algumas compreensões que eu pude construir, né, a partir da leitura do livro. Algumas dessas coisas que eu vou falar estão publicadas num texto que eu escrevi no livro que eu organizei com a Verli, não sei se vocês conhecem a análise do discurso em perspectiva, tem um texto meu lá, e lá eu vou eu vou já trabalhar e mostrar várias compreensões que eu pude construir a partir dessa questão, né, e muito da minha leitura desse livro aqui, do Van den Dorp. Vou trazer algumas questões aqui para vocês. Então, para a gente avançar um pouquinho, eu vou partir, né, dessa ideia, que aí já é uma compreensão mais, né, elaborada, vamos dizer assim, do próprio livro e do que ele vai apresentar aqui, que é dessa passagem, né, na saída do silêncio por um processo de verbalização, né, e é nesse processo de verbalização, para mim, que vai se dando, né, que ele vai demandando, vamos dizer assim, toda essa implicação da tecnologia, né? Quando você sai do silêncio para a verbalização, né, sempre nessa relação linguagem, pensamento, mundo, nesse processo todo, na relação discurso, sujeito, você vai construindo os objetos, né? E aí eu estou falando de objetos mesmo tecnológicos, tá? Seja esse objeto, sei lá, a gente vai ver alguns exemplos, mas a gente viu ali o computador dos anos 70, seja esse objeto um smartphone que a gente tem hoje, seja esse objeto, sei lá, o papiro. Sim. Por exemplo, enquanto tu falava antes, eu estava pensando, não deixa, na minha opinião, de ser um objeto tecnológico a concha acústica. Quando tu falou na sociedade oral, né? Era necessário ter um meio de que a voz chegasse às pessoas. Então, tu fazia uma forma de que ela alcançasse, mesmo que fossem pessoas presentes, que hoje, né, a gente não tem, assim, digamos, essa preocupação. A nossa preocupação é virtual, chegar nos que estão mais longe ainda, né? Exatamente. Você tem toda uma configuração, né, de espaço mesmo, e é o que a gente tem hoje com a internet, por exemplo, né? A gente tem toda uma configuração do espaço que interfere e determina o processo de leitura, né? E aí pensando também a concha acústica, pensando nos recursos que, por exemplo, na sociedade oral se utilizava, como por exemplo, que eram recursos, isso o Van den Dorp ele desenvolve muito bem aqui no livro, e que eram recursos, inclusive, que facilitavam a memorização, né? E que às vezes parece simplesmente uma questão de estilística, né? Mas que não tinha uma função de fazer com que a memorização fosse facilitada. Por exemplo, você fazer o uso de rima, né? Enfim, então tem toda uma configuração do texto, né? E texto, não estou pensando texto escrito, né? Para que o processo de leitura aconteça, né? E é interessante a gente pensar isso em outras sociedades, em outros tempos, para a gente poder justamente desnaturalizar o que a gente tem hoje, né? E que é absolutamente naturalizado, porque, né, a gente senta na frente do computador e lê, os jovens, as crianças sentam e leem, né? Mas a gente tem toda uma configuração dessa leitura, do espaço e tudo mais, e que isso tem implicações, né? Então é um pouco essa ideia da gente ir discutindo, tá? Então um pouco a partir daqui, né, que eu vou partir para a gente discutir os objetos tecnológicos, né? Sempre focando a questão da leitura. Então a gente tem um pouco
Num primeiro momento, né, a gente tem o que a Eni vai chamar, eu estou muito baseada no texto da Eni, que é As Formas do Silêncio, em que ela vai colocar essa questão da passagem do silêncio, porque você tem um sentido muito mais aberto, né, para uma sociedade verbalizada ou para a verbalização, né, em que você precisa falar. Então você tem essa passagem, nesse processo, que é o da verbalização, você tem a passagem para a tecnologia e a própria construção da tecnologia. Então essa relação se inverteria, né, e a gente teria uma predominância, vamos dizer assim, da tecnologia em relação ao silêncio. Nesse processo, né, a gente teria uma inversão aqui. Sempre, isso tudo sempre atravessado por essa relação linguagem, pensamento, mundo. E aí, claro, o discurso, né, sujeito e discurso sempre também fazendo parte dessa relação. Aqui é só uma imagem ilustrativa também, né, para a gente pensar aqui, falta um computador, mas é interessante, né, que você tem diferentes modos de leitura, né, aqui, e você tem também diferentes posturas, né, a própria posição do sujeito, a postura, não a posição, mas a postura mesmo do sujeito, né, como é que isso vai produzindo a própria noção de sujeito na nossa sociedade, né. Então eu acho interessante, só dando uma indicativa. Bom, aí eu trouxe, para a gente discutir um pouco, bom, antes de entrar na Mariana Chauí, o que está implicado então nessa progressão do silêncio como mediação da relação linguagem-pensamento-mundo e que progride para a verbalização, né? No fundo é isso que a gente vai discutir. O que está implicado aí? No meu entender, isso está implicado naquilo que a gente pode dizer que são as formas do dizer, né? Então você tem, dependendo dos objetos, da diferença dos objetos, você tem diferentes formas de dizer. Então vamos voltar aqui, né? Se a gente for fazer uma análise de cada um, do jornal, da televisão, do papiro aqui, ou sei lá, da escrita na pedra, nós temos em cada um desses suportes diferentes formas de dizer. A gente não vai dizer a mesma coisa da mesma forma em cada um deles. A gente vai dizer de formas completamente diferentes. Tá? Então a gente vai entrar em cada um deles daqui a pouco, mas já para adiantando o que está implicado nessas questões que às vezes parece, bom, é só um suporte diferente, mas tudo continua a mesma coisa. E a pergunta é, será que continua a mesma coisa nessas mudanças, né? E aí isso vão passar então pela elaboração de várias técnicas, né? Técnica inclusive de escrita, né? Essas diferentes formas de dizer vão produzindo diferentes técnicas de escrita. Cris, um detalhe, eu não sei se dá pra gente interromper. Claro, por favor. Não, mas eu não sei porque me veio na cabeça agora a palavra experiência. Uhum. Não sei onde é que eu ouvi isso, mas eu acho que vi ou ouvi essa questão da experiência humana com relação às coisas que nos cercam, né? Acho que a experiência humana com as tecnologias de hoje, ela modifica a forma de leitura das pessoas, a leitura de mundo, né? Assim, falando leitura no sentido mais amplo, né? Não apenas de leitura no sentido de ler mesmo. Sim. E eu acho que é essa questão que está por trás disso, é a experiência humana dessa relação, talvez, não sei, com os objetos, né? Assim como foi dito no vídeo por uma das crianças, que hoje aquele computador não é nada mais do que um móvel, né? Isso. Uma das crianças falou isso, foi essa sensibilidade da criança de dizer que ele é um móvel, é porque ele não dá nada para ele, né? Nada do que ele espera, pelo menos. Isso tem a ver com a questão da expectativa e da experiência.
Me parece. Não, com certeza. Com certeza. Né? Que está nessa relação da linguagem, do pensamento e do mundo. Né? Porque isso muda a própria constituição do sujeito. Né? Hoje a gente tem um sujeito, por exemplo, ali ele falou, demora muito, é aborrecedor. Né? E ali no vídeo. Né? Porque hoje a gente tem essa coisa da urgência. Então, né, não precisa ficar dando comandos. Dá um clique e a coisa tem que acontecer. Né? Você não pode ficar lá escrevendo os comandos. Você tem que escrever print 2 mais 2 para ele te dar resultado. Né? Quer dizer, a gente está numa outra sociedade que tem a ver com essa experiência do sujeito. E que é a sociedade da urgência, do imediatismo, de tudo ser muito rápido. Inclusive o comportamento de uma das meninas que estava mais irritada demonstra bem essa sociedade da urgência que a gente vive, né? As crianças não têm paciência. Não tem. Porque aquilo ali para ela não significa nada, ficar esperando 1 hora para ter uma resposta, né? É um drama aquilo ali, né? Ela demonstrou toda a raiva dela, né? Em vários momentos, assim, e eu acho que eu especialmente convivo com crianças, eu vejo assim, cada vez mais as crianças estão impacientes. E isso é uma marca desse tempo, onde a tecnologia tem uma resposta assim, muito rápida. Uma coisa interessante assim que me marcou, porque eu achei engraçado, inclusive, essa coisa da experiência que tu está falando, né? Que tem, não sei se é uma menina que fala assim, né? Isso é hipster, né? E essa noção de hipster, não como uma pessoa lá que está usando nos anos 70, um computador, e ia dizer que o computador é hipster. E todo esse contexto de moda hipster, na cultura da música, né, que veio pra cá também, essa música indie, essa noção toda. Então eu achei interessante porque essa comparação, né? O que é hoje uma moda hipster, e aquela moda retrô, e toda, né, questão musical, levar para o computador, né? Computador hipster. Eu achei interessante isso, porque é a experiência do que eles têm com a linguagem, inclusive. Né? Então é muito interessante. E também a surpresa quando disseram que era o computador dos anos 70, 80, assim, que é uma coisa muito longe, tu vê na expressão deles, assim, nossa, isso aí faz é um século atrás, né? É o século passado, para eles que nasceram nesse século, é o século passado. É o século passado, é verdade. Mas tem criança de 6 anos, né? Eles são realmente... Mas é pouquíssimo tempo, né? Sim, quando eles dizem, me chama a atenção também quando eles dizem, é assim. Então parece que realmente era assim há muito tempo, mas era assim há poucos anos atrás. Né? Era um computador dos anos 70, mas anos 80, 90 aqui no Brasil, a gente tinha esses computadores. Muito próximo. Né? Então é muito, de fato, muito recente. E para eles, né? Para eles é realmente 100 anos atrás. Então, voltando aqui, já tinha avançado. Não, estou voltando. Então, a gente ia entrar um pouco. Tem um texto que é interessante para a gente. Eu peguei ele, né, há pouco tempo para a gente pensar um pouco isso tudo. Que é um texto da Marilena Chauí, que é bem interessante, está nesse livro A Ideologia da Competência. E o texto, é uma reunião de vários textos dela, e tem um que chama Cibercultura e Mundo Virtual. E ela vai falar algumas questões que eu achei interessante a gente discutir para pensar um pouco a questão da tecnologia, né, ou essa discursividade da tecnologia, ou como é que a tecnologia vai se discursivizando no mundo, né, que ela vai fazer uma distinção, vai trabalhar em cima de uma distinção a partir, né, ela vai falar a partir da Revolução Científica do século XVII, e vai falar dessa revolução dos objetos tecnológicos mesmo, né, a partir dessa Revolução Científica do século XVII. E aí ela vai dizer que esses objetos tecnológicos, eles são resultado do conhecimento científico,
né? E eles, a partir do século XVII, então eles passam a ser resultado do conhecimento científico e não mais resultado de uma prática, como, por exemplo, a gente poderia pensar a prática dos artesãos. Né? E eu achei muito legal isso que ela fala, esse deslocamento, né, de você passar, depois de um determinado momento, a ver os objetos tecnológicos como resultados de conhecimentos científicos, né, e não mais como algo que resulta da prática, e a gente pode pensar a prática aí como prática da necessidade, né, dos artesãos mesmo, no dia a dia. Né? Quando você tem, sei lá, necessidade de algo, então você produz um objeto tecnológico, né, que vai, né, servir para você, vai servir para muitos outros, né, num outro tipo de relação, vamos dizer assim, com a própria construção do objeto tecnológico. E quando você tem essa revolução científica, né, isso vai para um outro lugar. Né, que é justamente o lugar da ciência, né, e da produção do conhecimento, né, que resulta num objeto tecnológico. Né. Então, ela cita o exemplo, logo a seguir, do Galileu, né, quando ele inventa lá o telescópio. Né. Então, ela diz, ele declara que a sua construção resultou da aplicação das leis ópticas da refração na fabricação das lentes, ambas planas, mas uma delas como uma face convexa e a outra como uma face côncava, cuja precisão é indispensável, pois além de aproximar os objetos, devem permitir vê-los sem nenhuma nebulosidade e sem nenhuma deformação. Assim, o telescópio é um objeto tecnológico, ciência encarnada nas coisas, ela diz. Né? Então, você tem que produzir todo um conhecimento científico para você chegar a algo, né, como, por exemplo, o telescópio. Então, é interessante. Não quer dizer que os artesãos não faziam a mesma coisa, que eles não tinham todo um conhecimento científico e que, a partir desse conhecimento, eles chegavam a um objeto tecnológico. Não é isso que quer dizer. Quer dizer que, quando os artesãos faziam esse mesmo processo, a gente tinha uma sociedade outra, né, em que a revolução científica não havia ainda acontecido e que esse conhecimento científico estava num outro lugar e não mais o lugar, né, que a ciência passa a tomar depois de um certo momento da história. Sim. Ontem eu vi um vídeo sobre uma indústria que já existia há alguns anos que faz gamelas de madeira assim, inteiriça, como é que chama? Maciça, né? E eu olhava o vídeo, claro, com vários objetos tecnológicos de esculpir aquela madeira, de retirar e aproveitar ao máximo, e pensava justamente, né, o quanto tempo, né, e quanta tecnologia antes, até para saber do que era necessário para ter uma boa gamela, de ter de repente um esmalte, uma pintura em cima, alguma coisa assim, esculpir à mão, né? Quanto tempo que se custou para chegar nesse modelo que hoje é feito pela maquinaria, né? E provavelmente com o uso de computadores até para fazer o risco, para delimitar, né, o melhor aproveitamento da peça, da madeira e tal, né? E o quanto de tecnologia evoluiu e o quanto que era, digamos assim, tecnológico fazer à mão também, né? Sim. Porque é uma arte, mas é uma ciência também, fazer uma boa gamela, uma boa, eu não sei se né, um bom recipiente assim, de qualidade, que não seja frágil, né, um recipiente de madeira. Então, acho que o exemplo da gamela, ele traz assim, não como o que era feito à mão, uma coisa dispensável, tanto que até hoje se faz ainda, né? E se dá valor, e se tem valor. Mas sim o quanto que a evolução de um conhecimento anterior é importante para o que a gente tem hoje. Como experiência de gamela. Não, sem dúvida. Tinha uma amiga que esse dia estava contando que ela fez um forno de barro na casa dela. Ela mesma, né? Mudou, fez o forno e tal, inclusive já fez umas pizzas. Que a Jaque, não sei se ela está online, mas é interessante que ela contou que
que você precisa ter todo um conhecimento, vamos dizer assim, científico, para você fazer o forno tem que ser, né, o redondo, a parte de cima, justamente para aquecer. Então tem toda uma questão da física que você precisa conhecer para poder fazer um bom forno, né? De modo que ele aqueça uniformemente, você não queimar um lado da bife e o outro não. Então é interessante isso, né? Quando você precisa de fato ter esse conhecimento, como diz a Marilena Chauí, né? O conhecimento científico encarnado nas coisas. Né? Eu acho interessante quando ela fala isso. Que você vai encarnar isso na coisa, porque está ali. Para você fazer qualquer objeto, você precisa ter um conhecimento. Né? Mas e aí que está, né? Depende da sociedade para você, em que você está inserido, né? Para você considerar esse conhecimento um conhecimento científico ou não científico. Né? Como ela vai mostrar a diferença aqui, né? Dos artesãos e do objeto tecnológico depois da Revolução Científica. Como é que desloca o sentido mesmo do objeto tecnológico, dependendo da sociedade? Pensando na madeira, por exemplo, o sapato de madeira. Né? O sapato de madeira esculpido, que ainda é um objeto hoje muito mais de decoração do que um objeto de uso, apesar de ser usado, né? Ainda, eu acho que na Holanda, né, se utiliza tamanco, por exemplo, de madeira. O quanto que a tecnologia de fazer um sapato de madeira protegeu um pé que estava sempre grudado no chão, né? Porque afinal de contas a madeira ela pode erguer a pessoa, né? E não como o couro que deixava o pé colado no chão. Então, isso aí também como uma experiência e um conhecimento que evolui para o salto alto de hoje, né? Ou para a plataforma de hoje, enfim. São evoluções, né? Tem um conceito. Você vai aperfeiçoando. É da mesma ordem o computador dos anos 70. Exato. Né? Em que você tem ali uma máquina em que você tem que dar os comandos, em que você tem é mais lento, né? Você tem que resetar para fazer algumas coisas. Né? E o computador que você tem hoje, que você mal toca, ele já liga e você nem precisa digitar quase mais nada, né? Tudo é touch ou daqui a pouco é mensagem de voz. Daqui a pouco não, já né? Comando de voz e pronto. Tanto que no vídeo eles diziam, tem que dar o comando, né? Aí dá uma ordem oral. Né? Ou a menina que está tocando. Né? Então é interessante isso. Você vai vendo que você vai aperfeiçoando mesmo o conhecimento, né? E vai chegando a outros objetos tecnológicos. A questão é que a gente está indo muito rápido hoje, né? E aí a gente produz uma série de outras questões, como a questão da obsolescência, né? E tudo mais. A gente vai produzindo alguns outros problemas com essa velocidade do mundo em que a gente vive. Né? Bom, vamos seguir então um pouquinho mais com a Marilena Chauí, porque ela vai dizer então que foram esses objetos tecnológicos que vão ampliar, né, o corpo humano e estender esse corpo no espaço, né? Então, por exemplo, a gente tem a ideia do telescópio, por exemplo, né? A máquina a vapor, né? Então você tem, né, uma certa extensão do corpo humano a partir da produção desses objetos. Né? E é interessante, eu tenho até um trabalho e que eu vou falar que não cheguei a trazer ele aqui, mas é interessante a gente pensar que numa determinada sociedade a gente tinha isso, né, essa extensão do corpo humano a partir do objeto tecnológico. E hoje você tem uma relação que é um pouco inversa, no meu ponto de vista. E aí tem a ver com toda essa coisa, né, da velocidade, né, em que a gente vive isso de modo muito intenso. Que ao invés de você ter a máquina como produtora dessa extensão, possibilitando o sujeito, né, sei lá, ir para um outro espaço mais longínquo, você tem o sujeito, né, servindo, vamos dizer assim, como extensão da máquina.
né? E não a máquina como extensão, como auxílio e extensão daquilo que o sujeito é capaz de fazer, né? Então você tem muito mais uma relação inversa hoje, pensando na nossa sociedade, né? Então o sujeito é muito mais o objeto, vamos dizer assim, da máquina, do que a máquina o objeto do sujeito, porque a gente é absolutamente dependente, né, da máquina. Então tem uma certa inversão aí que a gente precisa prestar atenção nela, né? Justamente para a gente não acabar sendo o objeto da máquina. Que aí tem a ver com essa passagem, no meu entender, que a Marilena Chaui vai trabalhar, que é a passagem do maquinismo para o automatismo, né? Ela vai trabalhar isso, né? Então, a partir dessa extensão que ela vai falar, a partir do maquinismo, né? Então como é que isso tudo, como é que esses objetos vão servindo e vão auxiliando mesmo o sujeito, e como é que disso a gente tem a passagem então para um automatismo em que não mais a máquina, né, o comando que o sujeito dá à máquina, mas a própria máquina se autocomandando, né? Porque aí você tem uma outra relação que é a relação não mais da engrenagem, vamos dizer assim, da máquina, mas uma relação com a informação, né? E aí a gente passa para um outro lugar, que é mais ou menos, ela vai dar algumas características do que ela vai chamar desse autômato, né? Que ela diz, no maquinismo a máquina se torna a condição de todos os outros objetos técnicos e o paradigma da racionalidade técnica. E no automatismo, além de ser um utensílio ou um instrumento, também se torna capaz de produzir novas máquinas. Então a máquina produzindo novas máquinas, né? E o sujeito corre o risco de ser uma dessas máquinas, né? Então, inclusive tem um texto meu que está publicado no livro, é um livro que está online, do LabEurb, está no site do LabEurb, que eu vou trabalhar um pouco essa inversão, né, a partir de um vídeo, que é uma propaganda publicitária da Samsung, né, em que isso vai aparecer, né, essa inversão da máquina produzindo a própria máquina e o sujeito sendo uma delas. Então, a gente tem aí algumas características, né, que a Marilena Chaui vai colocar do autômato. Então ele opera por informação e comunicação da informação, né, sistemas de sinais codificados sob a forma de programas matemáticos ou formalizados em termos da lógica formal contemporânea e que funciona como mensagens, né? Então a gente, né, eu fiz toda essa introdução para a gente ir se dirigindo para a questão da informação e da mensagem e da leitura. Porque a gente tem, e a gente vai trabalhar um pouco, a questão da sociedade da escrita. A gente tem né, essa sociedade da escrita, e muita gente diz que a gente vive essa sociedade da escrita. Para mim, eu acho que a gente vive muito. Tem um autor que eu tentei muito achar a entrevista dele, ele deu uma entrevista, eu li na internet alguns dias atrás e perdi, não sei mais onde está. Mas ele vai falar de uma sociedade de mensagens. Eu achei super interessante ele falar isso, né? Eu acho que a gente tem hoje não mais uma sociedade de escrita, mas uma sociedade de leitura. E mais interessante ainda é uma sociedade de mensagens, né? Porque tudo que a gente vai fazer hoje é mensagem, né? Mensagem no celular, mensagem no Facebook, né? Você precisa ler tudo muito rápido, né? Os textos estão diminuindo cada vez mais, e isso tem implicações, claro, a gente vai ver alguns exemplos dessas implicações, mas é interessante a gente pensar nessa sociedade de mensagens em que a gente vive, que é a expressão desse autor, que eu, infelizmente, esqueci o nome. Mas se eu encontrar, eu posto lá no fórum para continuar procurando. Eu posto lá no fórum. Mas é interessante a gente pensar isso, né? Porque muito mais do que escrever, a gente lê. A gente lê o tempo inteiro, né? A gente lê quando sai daqui até a hora que a gente vai dormir. Rafael Capurro? Oi? Rafael Capurro? Pode ser. O que ele diz?
divulgação científica? Isso, tem a ver com divulgação. Um dos mais citados e principais pesquisadores da ciência da informação concedeu entrevista ao blog Dissertação sobre Divulgação Científica, com o objetivo de expor pensamentos, ideias e discussões em geral que envolvem a chamada sociedade da informação, então, como ele mesmo diz, a sociedade de mensagens. Vou mandar o link para o pessoal. Legal. Eu acho que é muito legal o que ele vai falar. E que vai deslocar também, né? Porque a gente já tem isso estabilizado, a gente vive na sociedade da informação, Mas aí quando você fala sociedade de mensagens, né? Né? Você fica um pouco assim, de fato, tudo que a gente tem hoje é isso, é mensagem para tudo. Texto curto, exatamente. E formas de leitura muito diferentes. As pessoas não têm tempo, eu trabalho com a escrita lá no jornalismo, por favor, texto curto. Texto curto. A maior dificuldade de trabalhar com jornalistas mais experientes, vamos dizer assim, às vezes que eles encurtem o texto, né? Sim. Porque eles têm certeza que eles estão se mutilando. Não vai dizer nada isso. Sim. E porque você tem número de caracteres e você tem que escrever ali dentro. Você não pode passar aquilo ali. Acabou. Tem mais espaço. No sentido que eu acho que estava dizendo que há uma série de consequências, né? Acho que essa palavra exclusão também cabe nisso, exclusão, né? Se tem a obsolescência física, né, do objeto, também tem a obsolescência. Não, o humano nem chega a entrar nessa. Não consegue absorver essa transição, essas inovações, não conseguem entrar. Então, para muitos é muito confortável dizer, eu não sou dessa geração de computadores. Né? E para outros tantos que conseguem acessar minimamente, já perdem logo mais adiante o fio dessa qualidade. Estou pensando na questão da indústria automobilística, né? A indústria automobilística que passou por essa transformação fantástica de informatização, né? E que inverteu o processo. Como coordenava a indústria automobilística, agora não, ao contrário, a indústria automobilística que utiliza o homem em alguns procedimentos de controle. Isso. São os robôs que fazem a solda. Isso, é isso que a Marilena Chauvin vai falar do automatismo, né? Que a máquina faz a máquina. Inverteu o processo. O homem, a máquina usa o homem para que ela controle o processo apenas, enquanto ela faz todo. Isso. Exatamente essa relação que ela vai colocando no texto, né? E que é interessante da gente pensar, claro, tem mil coisas que a gente pode discutir, mas é interessante porque quando a gente fala assim, vamos discutir leitura, né? O que é discutir leitura, afinal? O que é pensar a leitura, se não pensar em tudo isso que a gente está discutindo aqui, em todas essas implicações, né, que tem a relação do sujeito com a leitura, do sujeito com o texto, do sujeito com o objeto, com o meio, com a mídia, com a sociedade. Né? Então, pensar a leitura é pensar todas essas coisas. E aí, a Marilena Chauvin mesmo vai dizer, não sei se eu coloquei... Não, depois a gente passa para um outro videozinho. Ela vai dizer assim, a ideia de informação não altera somente o objeto técnico, né? Porque ela vai dizer ali do autômato que a questão é a informação, né? Transmissão de dados e tudo mais. Então ela vai dizer que isso não altera só o objeto. Então não é só que a máquina passa a operar não mais com engrenagens, mas ela passa a operar com informação, mas ela altera o paradigma do conhecimento científico. Né? E se a gente for pensar na ideia de paradigma, né, como um modelo definido por uma ciência particular, a gente pode pensar na sociedade que a gente tem hoje, em que tudo, absolutamente tudo o que a gente vai fazer passa pela ideia da informação. Ou talvez mais do que isso, pela questão das mensagens. Né? Então, eu achei interessante quando ela vai trazer isso, né, e vai falar que não é só um objeto que muda. Né? Você tem todo um conhecimento científico que vai ser alterado com essa mudança do maquinismo,
que ela vai chamar para o automatismo. Então, tem um vídeo que talvez vocês conheçam, que eu vou trouxe para a gente assistir junto, que vai falar um pouco disso, que é do Peter Burke. Alguém já viu esse vídeo? Que é bem bacana, ele vai falar um pouquinho dessas mudanças. Então, para a gente descansar um pouquinho, vamos assistir. Aguarda só um minutinho para eu passar para o pessoal que está online. Tá, beleza, eu já vou dar um pause aqui. É o de 5 minutos e 13. Isso, esse mesmo. Pode passar. Então, vamos lá. For many years, politicians have had to live with this idea that their private life is public. I think in the age of the television camera, politicians are on stage almost all the time, because there have been these famous incidents in the last 10 years when the recorders are switched on, but Bush or somebody else like that thinks they're switched off. They start to say what they really think, and it's all caught. Maybe it's just modern techniques are making it still easier to invade privacy than before, but it's a long tradition of invading privacy. And what interested me in the case of Louis XIV was that some of these things were already in place. On the propaganda side, there was already a committee to look at the image of the king in the different media of communication. They would look at these and decide, is that going to give the king a good image or not? Should we allow this to happen? And then on the other side, there's a whole underground of images of the king, which the king didn't care for, but he couldn't stop them circulating. It was just that they circulated in private. All this was already in place in the 17th century. There's a good side and a bad side to any kind of change you can imagine. This is commonplace in history. You don't have to make the children learn the dates of battles by heart, because if for some reason they really need to know the date of a battle, they click on Wikipedia and they find it almost instantly. But I would be very sorry if learning things by heart disappeared altogether, particularly with poetry. I can still recite poems that I learned, not because I was made to learn them, but I read them so often to myself that I ended up knowing them all by heart. Are they going to lose this art? There's no reason why they have to. Indeed, there's more time for it because they're not learning the dates anymore. So, still a role for the very old-fashioned oral learning, but a smaller place for it now, thanks to these new means of communication. I don't think the new technology is good for long books. And the longer the book, the less comfortable it is, of course, to read it on Kindle or something. How are you going to read War and Peace? It's not only a strain on the eye, it's a strain on the arms, and I fear that maybe in future people might not write long books anymore. They decide to write short books, so we have the downsizing of the book. Okay, I'm not against short books, but I would be very sorry if all books were short, if the children of today would be cut off from some long books of the past which are marvellous. I mean, Homer, Tolstoy, and people like this. People think my best book is Popular Culture in Early Modern Europe, which in some ways is nice, but I wrote this when I was 39, and I would like to think that I've got better since then, but nobody thinks, well, maybe because that was the right book at the right time on the right subject. I like to think now that I've been exploring some topics which the public, even other historians, have not caught up with yet. So I'm hoping that what I wrote about the history of language is going to be a subject of more interest in 10 years or 15 years' time than it is now. I'd like to think that this is because I'm a pioneer. But of course, people can have very wrong opinions about themselves. Studying Gilberto Freire, and somebody with all these gifts, but he doesn't always assess rightly what his best work is and what his worst work is.
So he can't do it, I certainly can't do it. What I'm thinking about at the moment is the book I'm writing. It drives all the other topics into the background. And I thought I would write a second volume on the history of knowledge. So once I wrote from Gutenberg to Diderot, and now I found a good title from the Encyclopédie to Wikipedia. I started to think, how did we get where we are now from the age of Diderot? Well, the only way to find out is to do the research, because there's no book which tells the story. You know, sometimes you want to read a book, and that book doesn't exist, so you end up writing the book that you hope that somebody else would write and you could read. But it's very exciting. I mean, it's dangerous for me because I never worked on the 19th, 20th centuries like this. When you've been working for 40 years on a period, you're afraid of going stale. You're afraid of repeating yourself. Well, if I don't have any new ideas, at least I'm going to write about a totally new century and hope that this will freshen me up. Bom, o que vocês acharam? É legal, né? Sim. Eu quero comentar um pouco essa coisa do livro longo, que ele fala do Kindle, do desconforto, porque a tecnologia do Kindle, ela trabalha com a questão da luz e dos olhos, é diferente de um tablet, então é específico para a leitura e para você não cansar os olhos. E eu penso que essa, eu não sei se eu poderia chamar de adaptação ao aparelho, ao dispositivo que o corpo tem, né? Como por exemplo os dedos, você usar um celular touch, o uso do mouse, as pessoas mais velhas têm muita dificuldade com o mouse ou com o touch do computador. E isso vai, ao longo do tempo, vai se adaptando. Então eu penso na questão de segurar o Kindle ou segurar um livro pesado, né? Se você pegar um livro longo aí, você pega, por exemplo, como ele citou, Tolstói, outros, você tem um peso, você tem um modo de segurar, uma postura para ler, que, ao meu ver, o Kindle facilita, por ser mais leve, mas ele tem mesmo desconforto de acomodação da mão, do braço. Com o tempo você tem que ir se adaptando a isso, como a gente se adaptou ao touch, né? Só para citar um exemplo. Então, eu não falaria em desaparecimento dos livros longos, porque, né, no Kindle você marca a página, você reinicia a leitura exatamente de onde parou. Então você pode ter lido 300 páginas e você tem as anotações todas que você faz no livro, mas eu acho que é tudo questão de tempo para que isso seja utilizado. Não sei, talvez eu esteja falando. Eu acho que a questão não está nem aí. Eu concordo, né? Eu concordo. E também eu acho assim que, claro, a gente que conviveu muito com o livro tem mais dificuldade. Se a gente for pegar as crianças de 6 anos que falaram do computador, para eles pegar um Kindle e ler um livro de 300 páginas, eu não acho que seja um grande problema. Eu acho que a questão é que eles não leriam um livro de 300 páginas. Justamente se a gente for pensar nessa ideia da sociedade de mensagens. Porque essas crianças de 6, 12, sei lá, 20 anos, elas estão habituadas a... 20 não? Elas estão habituadas aos textos curtos. Sim. Né? É muito mais isso. É muito mais isso do que qualquer outra coisa. Né? Eu acho também. É acho que mais isso, como ele diz, eu acho que não está nem no suporte aí. Tá mais. E aí pra gente ver como é interessante a questão da leitura, né? E que ela está na questão da constituição do sujeito na sociedade. Sim. Então, nós temos aqui um comentário da Fernanda sobre o Capurro. Tem um texto do Capurro que ele discute a noção de informação como coisa, a partir de um outro autor que se chama Michel Buckler, acho que é isso, que aborda 3 significados para informação. 1. Informação como processo. 2. Informação como conhecimento. E 3. Informação como coisa. Pode ser interessante para nossas discussões, se quiserem
posso encaminhar. Legal. Sim, queremos. E a Priscila Prints Travassos, de Manaus, diz o seguinte: da evolução da fala para a escrita e agora a linguagem digital. Um comentário que ela faz aí. E depois a Fernanda Galli fala, em especial para pensarmos a leitura. Legal. A ideia, assim, né, eu organizei um pouco a aula, a gente ainda não chegou lá, mas vamos chegar, para pensar exatamente essa passagem da fala para a escrita e para o digital, né? Pensando a leitura, né, nesses momentos, né, que não são momentos estanques, que eles se atravessam, né, mas que eles vão produzindo diferentes formas de leitura, né, diferentes modos do dizer, como eu falei lá no começo, né? Então é interessante. Bom, legal, acho que é ótimo se a Fernanda puder mandar pra gente esse enfim, é um texto, um livro do Capurro? Acho que é. Capurro o nome dele, né? Isso. Que eu acho que é interessante, né, pra gente ler e pensar um pouco. A única coisa que eu li dele foi aquela entrevista, então eu achei super bacana ele falar dessa sociedade de mensagens, né? Então acho que é legal a gente ler. Bom, então isso, essa questão que o Peter Buck vai colocando, né, eu acho também que não está nem na ideia do meio, mas está muito mais na constituição do sujeito leitor na sociedade contemporânea, que é esse leitor de textos mais curtos, né? E como ele diz, quer dizer, não tenho nada contra o texto curto, mas não gostaria que todos os textos fossem curtos, né? Você tem os contos lá do Twitter, por exemplo, os mini contos que apareceram, né? Então, contos em 140 caracteres. É interessante você pensar nisso, né? Como é que isso vai mudando? E como é que essas crianças de 6 anos vão se relacionar com a leitura dos textos? Por exemplo, um texto de 300 páginas, sei lá, daqui a quando forem adolescentes, né? A gente não sabe como é que vai estar essa tecnologia daqui a 10 anos. Né? Então é interessante a gente pensar um pouco nessas questões para a gente poder pensar a própria noção de leitura. Por isso que ele diz livro curto, né? Livro curto, Ele já está embutido essa crítica, né? O livro curto. Não sou contra o livro curto, mas eu gostaria de continuar lendo livros longos. O que significaria o livro curto? Uma rápida passagem, uma superficialidade que o livro longo traz. São mais páginas apenas, né? Uma riqueza maior uma possibilidade maior de exploração. Né? Eu acho que são coisas que precisam ser trabalhadas. O Álvaro, né? Sim. Nossa, né? O Álvaro Vieira, que o cara escreveu datilografado, e ele conta que ele revisou ali 3 vezes aquele livro, 1000 páginas. E a gente vai vendo assim, que não é uma redação, não é uma escritura que vai trazendo tudo isso que a gente traz hoje, que vai trazendo as fontes, ele elaborando o pensamento, vai construindo, vai. Você consegue acompanhar isso também, né? Eu acho que é isso que quando diz livro curto. Isso é uma expedição de uma vida que não cabe no livro curto. Né? Então, é algo que eu acho que a gente precisa trabalhar, né? Justamente porque, claro, não significa que um livro longo, só porque ele é longo, ele é mais profundo do que um curto. São relações diferentes. Exatamente. Que nem ele falou de Guerra e Paz, eu acho, né? É uma Guerra e Paz. Ele falou de 20 anos, mas quando eu comecei a ler, não tinha, né, assim, tecnologias todas. E hoje é óbvio que a gente se encanta com aquelas postagens do Facebook que são curtas, de blogs interessantes. Mas vai ver o Guerra e Paz é uma relação diferente. É outra, não dá para comparar. Eu acho que é que nem o suporte também, né? Tu lê um livro e lê. Porque a criança não tem essa relação, justamente porque ela não começou sem nada, assim, como eu, né? Não tinha computador, não tinha, enfim, essa facilidade com a internet. Sim, tem essa questão da nostalgia do livro, mas também tem outras coisas jogando aí, né? Que
não só o suporte. Acho que são coisas diferentes. E como disse a Cida, eu concordo também, eu acho que o livro está longe de desaparecer. Eu não acredito também nessa tese. Enfim, as crianças elas têm relação com o livro, né? Eu vejo, elas se relacionam também com o livro. Mas as bibliotecas, as questões da memória, sim, nem tudo é digitalizado, sim, todos. Mas isso vai também do modo como a gente em sociedade vai produzindo isso, né? Vai atentando para isso, vai vendo como é que isso, né? Como é que isso funciona, porque tem também essa coisa do livro como um objeto, sei lá, um objeto antigo, uma coisa do hipster, né? Que ele fala lá do computador. Tá? Tem esse lado também que a gente precisa tomar cuidado. Bom, vamos avançando um pouco mais então. Então, pensando nessa ideia da informação como sendo esse paradigma do próprio conhecimento científico, né? E que define os procedimentos, de alguma maneira, ele vai definindo esse paradigma, os procedimentos e as coisas a saber. Então, como é que a gente pode pensar a questão da leitura? Só um pouquinho, a Dantielli fez uma intervenção aqui. Ela diz assim: ao discutirmos a questão da leitura, penso sempre na discussão traçada por Teixeira no livro, no texto Ler o Arquivo Hoje. Acho que a diferença entre leitura do literato e a leitura do cientista permite pensarmos nos diferentes gestos de leitura que constituem os sujeitos, os sentidos, os arquivos e talvez o digital tecnológico. Acho que a diferença entre leitura do literato e a leitura do cientista permite pensarmos nos diferentes gestos de leitura que constituem os sujeitos, os sentidos, os arquivos e talvez o digital tecnológico. É a divisão social da leitura, né? Que ela traz aqui, que eu particularmente, né, concordo com ela, acho que não é talvez o digital tecnológico, é com certeza, acho que o digital tecnológico também está mediado por essa divisão social da leitura que o Fouché propõe. Divisão social do trabalho. Do trabalho de leitura, isso. Do trabalho de leitura. Pensando nos gestos de leitura. Nos gestos de uso do arquivo, da maneira como você mobiliza esse arquivo dentro do digital, dentro do tecnológico. A própria, pensando aí na configuração dos algoritmos do Facebook, que atualiza algumas coisas e não outras. Né? Então algumas coisas voltam, outras não. E como elas voltam, né? Às vezes voltam uma entrevista, sei lá, de anos atrás, e aquilo tem um efeito. É outro, né? Efeito que não aquele. Isso, e as pessoas muitas vezes nem se atentam para a data daquilo e acham que aquilo é atual. É atual, né? Por conta de um movimento do digital de atualização daquele arquivo. Mas aí eu estou pensando na questão da divisão mesmo, da leitura, né? Quer dizer, essa divisão, ela existe também no digital. Né? É isso que a Dantielli está trazendo, né? Sim. Que essa divisão social do trabalho de leitura continua funcionando no digital, inclusive, e talvez de modo mais intenso ainda, né? Porque no digital você tem essa aparente democratização, vamos dizer assim, do sentido, da leitura, quer dizer, todo mundo tem acesso a tudo, né? Então você tem essa aparente democratização, né? E no fundo você tem uma divisão bastante grande no digital, né? Se você for pensar na relação com a leitura, na relação com o sentido daquilo que está sendo lido. E na própria personalização, né? A gente vai chegar um pouco na questão da personalização da leitura, né? Então o sentido está muito mais controlado, embora aparentemente não, né? Aparentemente ele esteja mais democratizado,
né? Mas você tem os algoritmos fazem isso, né? Você tem o algoritmo do Facebook, o algoritmo do Google, o algoritmo do Twitter, né? E você tem, talvez a gente pudesse pensar, me ocorreu agora, talvez a Daniele possa comentar aí, se é por aí, né? Mas talvez a gente possa pensar o próprio algoritmo funcionando como essa divisão social do trabalho de leitura no digital, né? Como é que o algoritmo produz essa divisão, né? Na medida em que para a minha busca ele me dá X resultados e para a sua busca ele te dá Y resultados, né? Então é uma questão, né, para a gente discutir mesmo e pensar isso que o Peixe falou, né, da divisão, que certamente está posta aí. Fernanda Galli comenta assim, Daniele concorda com você, especialmente para pensarmos a leitura do e no digital. Bacana. Eu acho que pelo algoritmo acho que a gente consegue formular, vamos dizer assim, né? Formular, porque acho que isso tá aí, está funcionando, a gente sabe que está funcionando, mas falta formular como é que essa divisão social do trabalho de leitura está posta no digital. No digital, pelo digital. Enfim, dá pano para manga isso daí. A gente pode continuar discutindo, inclusive pelo fórum. Estou pensando em algumas coisas assim, por exemplo, aula de informática em colégio, que as crianças têm enfim, sabem mexer em Facebook, Twitter, enfim, só que não sabem entrar em blogs interessantes, sabe? Acho que é por aí que vai o algoritmo, né? O algoritmo. E né, nessa questão de como saber buscar. Eu estava meio perdida. Não, mas é exatamente nesse sentido. Eu acho que, né? No ambiente de domínio. Exatamente. Não é hostil, está sempre. Sim. Joga ele lá, se o professor levar ele para o ambiente dele, o professor ele vai se estranhar. Aí, aquilo ele vai ali. Recebe respostas, recebe interação. Você vai trabalhar para lá na outra, onde a gente foi, ele não vai sentir. Não lê, não interage. Acho que essa questão do algoritmo, curiosamente aqui o Peixe pensou lá. É verdade. Pensou isso como essa questão do discurso poder ser analisado em função dessa pontualidade, poder ser medida, né? Poder ser quantificado. Pensamento inicial aqui. Da análise automática, né? É interessante, assim, talvez, né, dê para fazer aí uma boa volta no Peixe, né, pensando na análise automática, já a questão do algoritmo que já estava presente de fato, né, no pensamento do Peixe, e a própria preocupação que ele tinha com a informática, né, que está colocada claramente no Ler o Arquivo hoje, né, que ele vai trazer a questão da informática e vai demonstrar preocupação em relação a isso, né, como que isso de fato está aí, está funcionando hoje, né, está quase que naturalizado mesmo nesse mundo contemporâneo, digital, né, então acho que valeria mesmo a pena dar uma boa, voltar no Peixe, em como que ele vê a questão do algoritmo, que era no fundo, né, toda a questão da própria construção da máquina discursiva, né, é interessante pensar isso, que é uma ideia que ele abandona, e é interessante pensar essas questões voltando para o próprio Peixe. Bom, mas acho que a gente continua essa discussão também depois no fórum, porque eu acho que vale muito a pena pensar nisso. Seguindo então aqui, deixa eu me achar, a gente tem isso, né, uma tentativa mais didática do que qualquer outra coisa, da gente pensar a diferença do livro e da questão do hipertexto, que a gente poderia falar, né? Então o livro como tendo uma função totalizante, vamos dizer assim,
e o hipertexto, essa multiplicação de hiperlinks, né? O livro visa saturar um domínio de conhecimento, permite múltiplas localizações, duração e continuidade. Então, são alguns elementos, né, que a gente pode identificar no livro, né? Que o livro, por exemplo, sei lá, você abre um livro aqui, depois você abre um livro lá no fim, né? Não tem tanto uma linearidade, né? Você pode, inclusive, pôr marcador, sei lá, você faz muitas coisas no livro, né? E você tem a ideia da duração e da continuidade, que eu acho interessante. São duas questões do livro, né? Que eu acho que são legais, assim, pra gente pensar, e que não é uma coisa aqui, né? Você tem um sentimento de urgência, de descontinuidade na internet, no hipertexto. E no livro não, por mais que você não precise ler um livro de forma linear, você não precisa, você pode ler o final, depois, sei lá, volta para o começo, não sei, você tem uma sensação de continuidade, você sabe que está aqui, né? Que amanhã você pode voltar e de onde você partiu ou não, mas está aqui, né? E na internet não. Tanto que eu li a entrevista do autor, um pouco me desesperei quando eu preparando a conversa de hoje, eu lembrei e pensei, meu Deus, onde está? Procurou, talvez eu não saiba procurar direito, que achei em 2 minutos. Então, isso daí, ela conhece o algoritmo e achou rápido. Eu não achei, não encontrei. Eu procurei várias vezes. Então você tem esse sentimento da descontinuidade, de escolha, né? Que você talvez não consiga voltar lá. Então tem aquela preocupação de você põe tudo nos favoritos. Aí depois você tem tanto favorito que nem o favorito você não acha mais. Então, e aí eu penso nessa questão, você está falando de uma leitura na internet, né? Isso. Eu penso no dispositivo de leitura enquanto produto, equiparado a livro e tal, sim, que você tem um acesso restrito à internet, o livro, é para a leitura do livro, então você não tem, e você tem o livro ali marcado, então você tem a continuidade com essa possibilidade da marcação, que é novo. Que é numa das últimas atualizações aí do leitor eletrônico, né? E a internet, ela é limitada à pesquisa, Wikipédia, ela não é uma internet para você ver vídeos, para você dispersar, então você não tem essa efemeridade tanto quanto você teria num tablet, né? No tablet você tem todos esses recursos. No leitor, por isso eu penso nessa questão dele estar entrando como um produto importante equiparado a livro, como dispositivo, né, como produto, que vem nessa função de substituição, talvez, e da relação da pessoa com o livro impresso e com o livro digital. Não sei se estou... Não, acho que é isso, é por aí mesmo. Eu fico pensando um pouco, por que leitor chama leitor? Não é? Por que chama leitor? Por que não chama, sei lá, livro digital? Não pode? Na verdade é e-reader, o eletrônico. Então é livro eletrônico, é leitor eletrônico, né? É o leitor eletrônico. No Brasil a gente chama leitor, né? A gente chama de pela marca, a metonímia aí da marca pelo produto, né? Então tem isso também. Talvez fizesse um sentido muito diferente. Talvez se chamasse de outra forma. Agora, a questão é assim. Eu vejo que muita gente ainda não tem acesso, ainda não conhece. Ele não é popularizado como tablet, não é popularizado como em outros lugares. Porque ele é livro. Isso. No Brasil ele está entrando agora e ele esbarra na legislação. Com essa alteração proposta agora, com subsídios legais e tal, você vai ter uma amplitude maior do mercado para eles. E isso pode se popularizar. E aí a gente vê o que a gente tem como linguagem, né, do livro eletrônico. É o PDF, livro em PDF. Então é o PDF que é o formato que importa ali, né? Não o livro digital, o livro impresso. O PDF não é um livro digital, é um livro digitalizado.
digitalizado, mas está na definição. Ele é impresso. Ele entra na definição. Ele entra naquela definição do que é livro. Agora que você está falando. Esse que vai entrar. Oi? Esse que vai entrar no dos leitores digitais. Você tem algumas marcas como o Kindle da Amazon, o Kobo da Saraiva, e são os 2 maiores concorrentes no Brasil. Né? Então, esses leitores, eles têm esse papel de substituir o livro. Como eu falei no começo, a luz não incide sobre o olho, então para não cansar o olho, a capacidade de ser leitor. Então, por isso esse nome, né? Leitor digital, leitor eletrônico, e-reader, e daí é o E do eletrônico, que eu acho bem interessante essa formulação, que é o leitor eletrônico. O e-book é o que vai dentro do dispositivo, né? Que é o livro que você baixa da internet, que você traz e coloca dentro do dispositivo para ler, para fazer a leitura. Esse é o e-book. O e-book é chamado de livro em PDF, ou em outros formatos, porque alguns dispositivos não aceitam alguns formatos. Então você tem isso. O PDF é mais comum, ele entra em todos. Todas as marcas vão aceitar, é mais fácil de colocar o PDF. Mas eu penso que essa efemeridade desse contrato de leitura acontece muito mais no caso da leitura na internet. Da leitura na internet. No caso da leitura com um dispositivo como o tablet. Né, em que você tem essa dispersão por vídeo. Essa dispersão por vídeo e pelo colorido, pela propaganda, pela movimentação da própria rede. Né? Pela possibilidade de você entrar numa rede social e se dispersar ali no que vê na rede social e tal. Né? Que é uma outra visualidade que você tem e visibilidade de si e do outro. Ali na interação, né? Uma palavra péssima, mas você está ali na... Então é isso que eu penso. Não, tá certo. E talvez isso tenha a ver com a própria questão, voltando, da divisão social do trabalho de leitura. Talvez, né? Por que o tablet é mais popular do que os leitores eletrônicos? Né? Talvez você tem uma questão de mercado. Isso, também, tem uma questão de mercado e também na própria questão da leitura. Da leitura, como essa dispersão sendo favorável. Favorável, exatamente. É interessante que o sujeito leia textos curtos, rápidos, né, e que disperse mesmo. Né? Então, talvez, a gente, claro, tem que ver o que vai acontecer aí, daí para frente, em termos de legislação e tudo mais. Né? Tem que ver o que vai acontecer, mas talvez aí tenha um indício dessa divisão. Então, é um pouco para a gente visualizar aqui mesmo, né, as diferenças, né, contrato de leitura efêmero, né, que teria numa leitura, pensando aqui, para, né, marcar bem essa divisão que a Cida destaca, que é a leitura na internet, tá? Então a gente tem que ter um pouco essa distinção aí. Ali naquela questão da duração e continuidade, o Buck disse que gostaria de que o pessoal continua gostando daquilo que escreveu lá com 39 anos. Né? Mas eu gostaria que mudou bastante, se melhorou bastante. Sim. É interessante, né? Mas eu acho que a resposta dele é muito boa. Foi o livro certo na hora certa. Então as pessoas gostam mais e gostam menos do que ele escreveu depois, como se ele não tivesse melhorado. Dos que ele deve estar, sei lá, com 70 anos, nessa média. Então, dos 39 aos 70, ele não produziu nada que as pessoas gostassem mais do que o que ele produziu com 39 anos, né? Eu acho também interessante, mas gosto da resposta dele. O livro certo, na hora certa. Ficou. Bom, então avançando um pouquinho mais. Aqui. Isso. Deixa eu ver aqui. Aqui a gente tem os 3 eixos, né? Que a Anne vai trabalhar lá no discurso e texto, que seria o eixo da Constituição, né? Em que a gente teria a questão do sujeito e do discurso, o eixo da formulação,
E é nesse eixo que a gente está trabalhando, tá? Então, toda essa questão de pensar a leitura na relação com os objetos de leitura, né? Tem a ver com isso aqui. Tá? Então, claro, como a própria Amy diz, esses eixos não funcionam de modo separado, né? Eles funcionam juntos, então a gente está falando de modos, de formas do dizer, de modos de formulação na relação com os objetos. Obviamente a gente está falando da própria construção do sujeito, né? A gente passou por tudo isso e do modo como isso circula, né? Então, com esse efeito de descontinuidade, de efemeridade, né, que a gente foi apontando. Mas estou centrada para a gente discutir leitura hoje, a partir do texto do Van den Dorp, no eixo da formulação. Tá? Então, ou seja, a minha questão para a aula de hoje é pensar isso. Como é que a gente formula? Como é que a gente formula num texto digital? Como é que a gente formula num texto impresso? Como é que a gente formula, sei lá, no jornal, no nosso celular, né? Então, para a gente pensar um pouco nessa questão da formulação. Então, sim. Você falando disso, ela falou sobre a interação com uma palavra. Aí faz uma crítica nessa palavra, nesse livro dos 20 anos que ela viu, né? Acho que faz, né? A senhora trabalha, critica essa questão de utilizar essa palavra interação, que a partir dela não utilizou mais. Tá nesse texto, então, eu procurei isso, eu tenho dificuldade. O primeiro texto ali do livro. Né? É dos 20 anos, o texto que ela fala da Caixa Flávia lá? Esse. Tá. Eu procurei tanto isso. Também no início do texto. Aí ela faz a crítica da palavra interação. Isso, né? ela faz. A aparência de. A falsa aparência, a aparência de interação. E desde então eu nunca mais utilizei. Isso, porque nos anos 80, se você pega o texto Discurso e Leitura dela, ela fala em interação, que é um texto de 1988. Então lá ela usa a palavra interação, né? Claro, em outro momento, e aí eu sabia que ela tinha dito em algum texto que ela não usava mais, mas não sabia onde estava, que ela faz referência a isso também no Discurso e Texto, né? Mas faz uma referência assim muito rápida. Pontua mais. Legal. Bom tu ter falado, eu já sei onde está. Vou anotar. Então isso, para situar um pouco nessa questão de onde a gente está. Pensando então nesse eixo da formulação. E aí, aqui também, quando é uma formulação da Amy, por que a gente está pensando a formulação? Ela vai dizer que a formulação desmarca um espaço de significação. E aí é super interessante para a gente pensar o que a gente está pensando. Né? Como é que o fato de eu formular de um jeito e de eu formular de um outro vai mudar, ou desmarcar, tirar de um lugar para o outro esse espaço de significação. Quer dizer, o texto ele não tem o mesmo sentido. Né? Ele vai mudar de sentido, esse espaço de significação muda. Né? Então, acho interessante essa formulação. Deixa eu tentar me achar aqui. Onde é que eu estou? Bom, aí é uma questão muito do texto do Van den Dorp. Ele desenvolve demais essa questão. Ele vai trabalhar com a ideia de tabularidade versus, de linearidade, enfim, versus a tabularidade. Tá? Então, ele tem um capítulo longo em que ele vai desenvolver isso. Então, segundo ele, a linearidade seria uma série de elementos que se seguem numa ordem pré-estabelecida, por exemplo, a sucessão de horas e dos dias que revela a ordem do tempo. Né? Então, é um exemplo de linearidade. E a tabularidade designa a possibilidade para o leitor de aceder aos dados visuais na ordem que ele escolher, cercando as seções que lhe interessam, tal como na leitura de uma pintura, o olho se coloca em qualquer lugar numa ordem decidida pelo sujeito. Então, a gente hoje, né, a gente tem uma forma de leitura que é muito mais uma leitura tabular, vamos dizer assim, do que uma leitura linear. Né? Deixa eu ver se eu cheguei a botar aqui. Então, por exemplo, se a gente pega um texto de jornal,
precisa nem ser na internet, mas no texto de jornal, quer dizer, dificilmente a gente vai ter uma leitura linear. A gente tem uma leitura que chama atenção aqui, eu quero ler isso aqui, quem está escrito aqui no cachorro. Então, eu vou ler isso daqui. Quer dizer, essa visualidade que vai demarcar, vamos dizer assim, o espaço de significação da minha leitura. Né? Então, tomando isso que a Amy fala, né, de que a formulação demarca o espaço da significação. Então, é interessante isso, né, se a gente for fazer a relação com esse tipo de leitura tabular, que a gente tem no jornal e que a gente lê blocos, né? No jornal a gente sempre lê blocos, ninguém lê o jornal do começo ao fim. Então, eu leio esse bloco, depois os outros eu não leio mais, porque não me interessa. Né? Então, esse espaço de significação, ele está ali marcado nessa leitura que o Waddendorf chama de tabular, que eu chamaria de visual. Fernanda Galli fez um comentário. Sim. E também demarca. Demarca. Perfeito. Como que é aqui? Deixa eu ver. Que a gente formula. Desmarca. Ela desmarca, mas perfeito. É exatamente isso. Demarca. Eu acho que inclusive é melhor demarca do que será que eu copiei errado? Não sei, pode ser. De qualquer forma, eu acho que é melhor, concordo com a Fernanda, demarca um espaço de significação. Talvez eu tenha copiado errado. É bom a gente conferir. Isso deve estar no discurso e texto, na primeira parte ali. De qualquer forma, concordo, exatamente isso. Então a gente tem isso. Aqui era só um exemplo também, para a gente ver. Eu coloquei ali um exemplo de jornal, mas a gente tem, por exemplo, os sites da internet hoje, né? Ele é completamente visual. Você tem uma leitura que é visual. É pela visualidade que esse espaço está demarcado, esse espaço de significação. Né? Então eu nunca vou ler tudo que está aqui. Eu vou ler esse bloquinho, Laboratório Corpus, no nosso seminário de pesquisa sobre materialismo. Porque meu olho foi para ali. Eu não tinha visto, juro para vocês. Eu pensei, vou colocar uma página do site da UFSM. Já que eu estou aqui, né? Eu trouxe o site, mas não tinha visto que estava aqui a notícia. Então veja, o meu olho foi, né? Isso que me chamou, esse bloco me chamou para a leitura. Então é interessante como que se dá esse processo na internet, né? Como é que essa visualidade e a tabularidade, né? O fato de que você organiza de uma forma e não de outra, vai te chamando. E também a questão de que o modo como você organiza já é mais ou menos familiar. Você sabe como funciona o site? Você tem um menu, sei lá, você entra no site da biblioteca. Não sei. Você tem uma organização mais ou menos pré-estabelecida nesse site, né? Você sabe que você vai ter um menu e que ali você vai encontrar certas coisas e que em outro lugar você vai ter notícias. Enfim, você tem mais ou menos uma organização já dada dessas formas de leitura na internet. A Renata pergunta se nós retornamos às 14. Ela vai tentar no laboratório. Tá. Ela não conseguiu imagem? Tá. Sim, retornamos às 14. Eu nem sei que horas são. Você, 11h20, então a gente já para. Vamos parar umas 11h30. Vocês voltam à tarde, né? Tu volta à tarde, não? Não, às 14 não podemos. Tu vem jogando? Sim? Beleza. Então a gente retoma à tarde, mas vamos avançar um pouco mais, tá? Então aqui era só para dar um exemplo. Eu tenho que fechar aqui, porque senão eu danço ali, viu? Aqui é um outro exemplo também, né? Um exemplo também que eu usei no texto do livro, porque a gente tem uma outra questão aqui, que é a da saturação do sentido pelo hiperlink também, né? Então você põe hiperlink em absolutamente, sei lá, quase todas as palavras são hiperlinks. Então você tem uma coisa da saturação, né? Do sentido, né? Esse sentido está, de fato, você vai procurando, tem essa coisa, né? Cada link você tem uma ideia de contenção do sentido. Quando você linka uma coisa, você não está linkando. E essa é uma ideia que circula muito, que quando você linka, você abre o sentido. Né? A gente sustentou isso, eu acho, por muito tempo, que quando você linka, você
produz essa abertura. Eu entendo um pouco diferente. Eu acho que quando você linka, você justamente produz uma outra coisa, que é a contenção. Eu linkei a palavra porque eu quero que você leia no sentido dessa palavra. Claro que você pode buscar outros, mas eu entendo o link como uma certa tentativa de conter o sentido. E não de abrir o sentido, mas sim de direcionar esse sentido. Exatamente, exatamente. É justamente esse processo. Que é o que ele vai falar. Né? No silêncio, o sentido tem lá, está posto. Quando você tem a passagem, o processo da verbalização, e você produz uma sociedade da informação, você tem esse sentido absolutamente saturado e contido também. Né? Então, eu acho que aqui, para mim, tem muito essa coisa da saturação. Então, avançando. Aqui, deixa eu ver se eu pulei alguma coisa aqui. Que é interessante. Tá, eu já falei. Ele vai, o Morendorf, né, no texto, ele vai trabalhar com essa ideia, é o título de um dos capítulos, acho que é um dos primeiros, eu acho que depois da apresentação, o primeiro capítulo, se chama no começo, era a escuta. Então, ele parte desde da sociedade oral, né, para falar dessa questão da escuta. Que ele diz que se caracteriza por um triplo impedimento. Tem uma coisa que é interessante no livro que eu esqueci de falar no começo. Esse livro dele, ele foi produzido todo no formato de hipertexto. Ele não é um livro impresso. Então, eu não conheço o formato hipertexto. Mas ele conta aqui, na apresentação, como é que o livro era completamente diferente. E aí, ele, para fazer a publicação do impresso, obviamente ele teve que reorganizar o livro todo. Né? E aí ele conta como que ele foi reorganizando em blocos temáticos, né? Porque aí ele tinha uma escrita completamente diferente, então ele organizou em blocos temáticos, e tem um índice no final, um index, né? No final, em que você pode entrar pelas palavras. Então ele colocou as noções chaves no final, noções chaves e textos e nomes de autores. Então tem o nome e daí tem a palavra. Isso aparece em outros livros. E aí tem o número da página. Então você quer saber sobre tabularidade. Então você vai lá no index e vê onde é que tem tabularidade e procura as páginas onde ele vai falar de tabularidade. Né? E você vai lá e lê isso. Então ele tentou fazer isso pelo index. E eu já vi isso em outros livros também. Então ele conta um pouco esse esforço também que ele fez para reescrever o livro de um formato, que era o hipertexto, para o formato impresso. Isso só a título de curiosidade mesmo. Então, ele vai falar dessa questão da escuta, né? Ele vai dizer que tem um triplo impedimento. O ouvinte não tem a possibilidade de determinar o momento da comunicação. Ele diz, ele é prisioneiro do ritmo escolhido pelo contador. E ele não tem possibilidade de voltar atrás a fim de selecionar na narrativa a sequência que lhe interessa. Ele deve seguir o fio irremediavelmente linear, porque ele se inscreve no tempo dado da narrativa. Então, acho interessante, porque normalmente a gente tem a sensação de que no oral, na fala, sei lá, no texto oral, ele não é tão linear. Né? No entanto, o oral, segundo ele é o mais linear possível. Porque justamente se numa narrativa oral você para, né, dificilmente você consegue retomar num livro impresso, você consegue retomar exatamente do mesmo ponto. No livro, no oral, você não consegue retomar do mesmo ponto. Né? Você vai redizer, você vai usar outras palavras, você vai dizer diferente. Né? Então você tem a linearidade muito mais presente no oral.
segundo ele, do que, por exemplo, no escrito. E ele vai dizer que a invenção da escrita vai modificar essa relação, né, com a linearidade, com a escuta. Né? Então, você tem aqui a questão da escuta mais presente, na leitura você tem mais a questão do visual. Né? Então, tem uma relação que é diferente. Eu gostaria só de lembrar o Alberto Manguel. O Alberto Manguel, na história da leitura, né? Na história da leitura, ele vai falar da leitura em voz alta. E é fantástico como ele mostra que as pessoas se assustavam com quem lia silenciosamente, com o início da leitura silenciosa, né? Como as pessoas se assustavam e achavam aquilo mágico. Como é que a pessoa conseguia ler silenciosamente? Então, é muito forte essa passagem. Sopra si. E ele voz alta também sopra si. Sim. A leitura segundo ele, né, na história da leitura que ele conta, a leitura ela começa em voz alta. Ela não seria possível leitura silenciosa. Só depois, acho que não estou bem certa se Santo Agostinho. Acho que Santo Agostinho. Eu lembro do Santo Agostinho falando sobre isso. Santo Agostinho falando sobre isso. A gente viu também, acho que um vídeo, né? Em que ele aparece. O Santo Agostinho daí começa com. Mas acho que é um pouquinho antes. Acho que é o Ambrósio. O Ambrósio que começa com a leitura em voz alta. E aí Santo Agostinho também. A leitura em voz alta não, a leitura silenciosa. A silenciosa. Começa depois. Então é algo que vem depois, né, essa coisa do silêncio na leitura. O silêncio na leitura é uma coisa bem interessante que aparece depois. Então, e como isso causa espanto, né, para essa mudança do oral, da voz, do auditivo pro silencioso. Acho que é o André Malraux que fala no livro também do Van den Dorp, que ele diz que os textos deles ele testa todos oralmente. Então aquela coisa de você escrever um texto, você tem que ler o texto em voz alta para testar o texto. Né? Acho que a gente faz muito isso antes de, por exemplo, apresentar num congresso, enfim. A gente escreve o texto e testa em voz alta, né? De treino e tal, para ver como que ele soa. Né? Às vezes, quando você lê um texto em voz alta e escuta, você vai lá e muda. Porque não soou bem, porque, enfim, o texto ele tem um ritmo, né? Então é interessante isso. Mas o Van den Dorp vai falar que essa linearidade do oral, ela passa para os primeiros textos escritos. Né? Ela vai aparecer na escrita também. Então, por isso que ele dá muitos exemplos no livro. Você tem textos, deixa eu ver se eu botei algum exemplo, mas você tem textos, por exemplo, aqui você tem uma coisa, né? O papiro, em que você tem, que não é papiro, acho que é o rolo mesmo, né? Em que você tem uma escrita que é tudo sem parágrafo. Então você tem uma escrita sem parar. Justamente porque era a transposição, vamos dizer assim, do oral e dessa linearidade do oral pro escrito, nos primeiros textos. Então você traz essa linearidade. Depois, claro, na medida em que os textos vão avançando, né, essa linearidade vai desaparecendo. E aí você tem os textos tabulares, como ele chama. Por isso que ele vai trabalhar na contraposição do linear com o tabular. Né? Em que você tira e você já coloca os parágrafos. Deixa eu ver se eu trago algum exemplo. Acho que não. Aqui, por exemplo, né, é um texto, não sei, esqueci de qual é a época, mas você já tem, por exemplo, imagem e você tem a marcação em parágrafo. Tá vendo? Isso daqui é aquele sinal do parágrafo. Então você já marca a não linearidade no texto. Tem um símbolozinho, acho que não dá para vocês verem, mas é um símbolo igual a esse aqui, ó.
em que você vai marcando no próprio texto os parágrafos. Então você já vai construindo essa ideia do não linear. Por quê? Porque você pode ler e você parou para fazer outra coisa, então é mais fácil você voltar, porque você sabe que você parou nesse parágrafo aqui, que está marcado. E quando você não tem a marcação em parágrafo, é mais difícil de você voltar. Né? Então é interessante, ele vai mostrando como é que essa linearidade passa para o texto. Não é porque é escrito que de repente vira não linear. Você pode voltar uma imagem, por favor, ali? Qual? Aquela do rolo. Do rolo, aqui. Essa imagem, você tem o rolo, acho que do rolo para o códex. Né? O códice. Que é o livro de madeira, a capa de madeira. Isso, aí essa mudança. Já tem essa ideia aqui, costurado e tal. Isso. Mas você já tem um pouco mais. Só que é extremamente pesado, né? Que a capa de madeira. Eu devia ter posto algum exemplo. Mas eu acho que é esse aí, que está no colo dele. É verdade. Eu acho que é a transposição do rolo para o codex. Sim, o rolo. Isso, aqui você tem já a ideia do livro. E aí é mais, né? Já tem mais essa facilidade. Você não precisa fazer uma leitura tão linear. Você fecha, sei lá, marca e depois volta. Mas aqui é muito mais difícil, porque você tem que desenrolar esse troço quilométrico para você voltar, né? Por mais que devia ter uma técnica para fazer isso. Mas de qualquer forma. Não tinha barra de rolagem, né? Exatamente. É interessante, né? A Cida, ela levanta isso. Na internet hoje, a gente tem um pouco essa ideia do rolo, né? O rolo tem a tabulação que apareceu. Sim, também, da tabulação. Da tabulação e do rolo, a gente vai rodando também, né? Isso, a gente vai rodando. Só que tem a barra de rolagem. Não tem coisa de mouse que tem. Isso, não que tem. Mas você tem. Tem uma ideia do. Tem ainda não, acho que a ideia do rolo voltou. Com a barra de rolagem, justamente. Rolagem, vem do rolo. Né? É interessante a gente pensar isso também, como é que as coisas. Foi o que a Fernanda falou, né? Aquela da madeira, quando fizeram aquela forma, não sei que expressão que ela usou. E da mesma forma, a gente aperfeiçoou a rolagem, né? Começando ali para a tecnologia que é a barra de rolagem hoje, né? Um aperfeiçoamento que trazem, né? A gente não imagina que da ideia de lá a gente vai utilizar agora, né? E também essa coisa da leitura mais verticalizada também, né? Sim. Que também aparece. Embora a gente ainda leia assim, né? Mas com a rolagem você tem a verticalização também. Devido a uma lesão do esforço repetitivo, olha o calombo nas costas. É verdade. Sobretudo porque era pesado, né? Vai lá. Então, de fato, é mais ou menos isso. Mas é interessante. Então, eu estou tentando achar um ponto legal para a gente parar e voltar depois. Então, já a gente para. Então, no oral, a gente tem a coincidência entre a linearidade do conteúdo e da mídia, segundo ele, tá? Então, você tem essa coincidência. E no visual, né, você traz o reino do olho e não mais o da orelha, né? Que é ele que coloca isso. Então, você tem muito mais o olho e tem menos a escuta. Você vai trabalhar um outro sentido, vamos dizer assim, nessa leitura mais tabular. Desaparece a dimensão íntima da voz. Achei isso muito interessante que ele traz. E isso tem um resultado, tem um efeito importante na nossa sociedade. Que você não tem mais a dimensão íntima da voz, como ele chama, que é a hesitação, o silêncio. Então é interessante como que no oral você tem o silêncio ali muito mais. Quando eu mostrei o exemplo da Wikipédia, em que você tem a saturação, você não tem silêncio ali, né? Tem uma saturação mesmo no sentido. E no oral, por mais que possa parecer contraditório, você tem o silêncio. Tem a respiração, você tem a pausa, né? Você tem isso, a tensão, então você sente a voz tremer e tal. Né? Tem um pouco de encenação também nessas leituras literárias que eram orais, né? Tem um pouco isso do teatro e tudo mais.
Mas isso de você sair da dimensão íntima da voz na sociedade oral, tem uma consequência na sociedade escrita, que é a busca por uma, e que a gente faz isso até hoje, na ciência, no campo do jornalismo mesmo, que é a questão da neutralidade e da objetividade, que vai aparecer. Né? Então, você tem a sensação de que num texto escrito, você consegue ser mais objetivo e neutro do que você poderia ser num texto oral, em que você não tem como escapar dessa dimensão íntima, ou disso que ele vai chamar de hesitação, silêncio, retomada e etc. Né? Então é interessante ver como que o texto escrito ele vai trazer outras consequências pro sentido, para a questão do sentido. Eu estava pensando nessa questão do olho, do reino. Sim. Do olho, porque lá no Império Cibernético tem uma frase, né, em que o olho humano se torna a maior arma já desenvolvida. Eu acho que é interessante como o olho do soldado, né, dentro tem a formulação lá, o olho do soldado se torna uma das armas mais potentes já desenvolvidas. Porque daí é aquela ideia do ciborgue, do soldado ciborgue, mas com o olho né, como arma. Então, esse reino do olho, ele, na constituição da cibernética já aparece como algo que o soldado já tem como arma extremamente eficaz e evoluída. Só lembrei disso, mas enfim, essa discussão é para o fórum. Não, mas é verdade. Eu acho que está no capítulo 1. E se a gente, pensando mesmo na internet hoje, é tudo muito visual. Né? Você consegue, e na publicidade, por exemplo, que eu acho que é uma coisa que é muito forte na nossa sociedade, você pensar a publicidade. Né? Como é que isso produz sentidos mesmo na vida da gente muito, muito fortes, e que tem a ver com o reino do olho, né? Com essa coisa do visual. Bom, o visual traz o reino do olho, né? Que ele diz. Eu tinha colocado isso? Traz o reino do olho, exatamente. Então, é isso. Acho que a gente pode encerrar a primeira parte aqui, né, com essa ideia de a escrita é a grande revolução, então, na ordem intelectual. Né? Já pensando aí também, né, a gente pode deixar isso para começar discutindo no segunda parte, essa questão da relação da escrita com a neutralidade e objetividade do sentido. Né? Como é que isso tem alguma relação. Tá bom? Então, quem puder, a gente volta às 2. Quem puder, o pessoal, e o pessoal que tá online, não sei quem que vai poder estar. A Daniele comentou que retorna às 14. Retorna, legal. Então, estou aguardando as respostas, ainda não chegaram. Só uns minutinhos. Tá bom.